Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja derramada sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós, agora, sobre as nossas vidas, venha a unção do Espírito Santo de Deus, para que seja Ele a falar conosco nesta manhã, para que não saia uma palavra minha, mas só aquilo que Deus quer falar para você nesta manhã, no nosso despertar com Cristo. Antes de mais nada, me vem a consciência da gratidão. Agradecer ao nosso Deus por termos acordado com vida, com fôlego de vida, com aquilo que Ele nos deu. Agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo em nossas vidas, pelas alegrias e pelas dificuldades que nós estamos enfrentando, pela situação de medo e ao mesmo tempo pela certeza da presença dele. Nós estamos cheios de muitas emoções, muitas coisas em nossa mente, porque nós estamos muito divididos. Como nós somos carne e espírito, a nossa carne, ela ouve muito as coisas do mundo. E o nosso espírito, ele tende a ouvir a voz de Deus. Então, ainda bem que nós temos pela palavra dele a certeza da presença dele, do amor que ele tem por nós. Ainda bem. Porque se nós fôssemos só pela carne, como estaríamos tristes hoje? Não é isso, irmãos? Tantos meses que nós estamos vendo nesta luta, neste embate, onde os cientistas ainda estão com muita dificuldade. Vamos orar mais pelos cientistas, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares de enfermagem, por todas as pessoas que estão hoje ali na linha de fogo, numa situação muito difícil. Vamos orar pelas famílias que hoje estão sofrendo, chorando a perda de alguém muito amado. Vamos clamar a Deus pelas pessoas que hoje, que estavam há poucos meses num trabalho estável, tranquilos, e que agora, irmãos, estão desempregados. Vamos lembrar deles. Vamos pedir a Deus que os comerciantes possam reabrir as suas portas. Que tudo volte ao normal, sem perigo nenhum, nem para eles, nem para nós. Vamos pedir a Deus que Ele venha com a graça, a misericórdia dEle sobre nós. E vamos dizer assim: Senhor, estamos aprendendo, Senhor. Já entendemos, Senhor. Já entendemos o que precisamos melhorar. Já sabemos que estávamos omissos, porque nós, como povo de Deus, estávamos muito calados diante das coisas que estavam acontecendo aqui na terra. O povo de Deus estava orando pouco, não intercedia pelos líderes, pelas pessoas que estão nas cadeiras decisivas. Lá eles tomam as decisões que atingem toda a nação. E nós estávamos orando pouco por isso. Muito ocupados com as
migalhas, as besteiras que o adversário de nossas almas coloca diante de nós para nos tirar o foco. Precisamos estar focados em Deus, pedindo sempre ao único que pode resolver, para que Ele venha sem demora e nos ajude, e nos abençoe. E conforte aquela mãe que perdeu o filho, conforte aquele filho que perdeu o pai, a mãe. Que Deus venha com as consolações do Espírito Santo dele sobre cada um de nós. E ontem à noite, eu tive pensando muito sobre isso, porque eu vi uma pessoa muito próxima, muito querida minha, uma pessoa que eu admiro muito. E ela me falou que perdeu um sobrinho. E eu senti uma comoção, uma coisa muito forte dentro de mim. Porque havia acontecido isso com ela. E eu sei exatamente o que ela sentiu, porque eu passei por uma situação parecida, que meu sobrinho, ele também é jovem e apresentou um CA. Só que o meu sobrinho, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Deus curou ele e hoje ele trabalha para o Senhor. Ele é médico e ele é um médico diferenciado, porque essa enfermidade foi para nos ensinar. Mas a enfermidade do sobrinho dessa amiga minha, uma amiga muito querida, o Senhor, a enfermidade, a mesma enfermidade que Deus colocou nele, foi para recolhê-lo para a sua glória. E isso, irmãos, é muito difícil para quem fica. Ele, nós sabemos que parou de sofrer, que está sendo, assim, agraciado pela presença maravilhosa de Deus. Ele está feliz, com certeza, muito melhor do que a pessoa que se sente mais feliz aqui na terra. Ele está mais feliz. Eu creio, irmãos, eu creio no autor da vida, que a vida continua, ou melhor, ela se torna mais autêntica quando nós nos despimos dessa veste aqui. Quando saímos do corpo, deste corpo, é que nós nascemos verdadeiramente na presença do nosso Criador. Porque lá não tem mais nenhum engano, não tem Satanás para confundir. Ele não tem vez. E ele, o sobrinho dessa minha amiga muito querida, o sobrinho dela é filho de uma serva do Deus Altíssimo. Então, irmãos, com certeza, ela consagrou esse filho ao Senhor. E ele é do Senhor. E ele está na glória do Senhor. Que Deus derrame as consolações do Espírito Santo sobre toda a família. Trazendo, meu Deus, aquilo que ninguém consegue entender. Quando minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos e eu achei que nunca mais na minha vida eu teria motivo para sorrir. Eu pensei isso. Mas Deus, quando Ele se tornou mais real na minha vida, porque quanto mais você sofre, mais o Senhor se achega a você. Mas Ele cuida, Ele não quer ver você sofrendo. E a presença de Deus, ela traz a consolação do Espírito Santo dele. Então acontece, é como uma consequência, a presença de Deus. Então é nele que nós encontramos o conforto, a paz, o equilíbrio. E o que eu fico impressionada, irmãos, é que antes de eu ouvir essa notícia da minha amiga, antes que ela me falasse, o Espírito Santo de Deus
colocou que eu iria ler hoje, que nós iríamos meditar em Isaías, no capítulo 12 de Isaías. Cântico de louvor pela restauração de Israel. Uma palavra que já começa, naquele dia você dirá, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Tu me consolas. E aí, porque geralmente o Senhor me dá a palavra no mesmo dia. Quando eu acordo, eu ainda não sei qual é a palavra que eu vou trazer. E aí, ontem, antes de eu receber essa notícia, o Senhor trouxe esta palavra de conforto, de consolação. Ele já sabia que eu ia ficar muito triste quando eu ouvisse. Que eu ia lembrar do desespero que eu senti quando eu tomei conhecimento da enfermidade do meu sobrinho. A dor que eu senti na minha alma. Eu lembro que faltou chão. Não tinha nenhum caso na nossa família. Ficou como um pesadelo que eu queria acordar. Mas eu corri para os pés do Senhor. Eu corri para o meu socorro. Para o autor da vida. Para falar sobre vida com ele. Sobre vida. Sobre a vida do meu sobrinho. Se poderia ainda continuar um tempo aqui. Se a missão dele havia acabado ou não. O que Deus queria do meu sobrinho. Muitas indagações ao Senhor. Eu acho que o Senhor fica assim, ó, mas ela pergunta demais. Mas Ele me responde tudo no momento certo, exato, chega a resposta. E até mesmo eu fiquei sem entender porque Deus tinha dado a palavra ontem, a palavra que eu ia trazer hoje. Porque Ele sabia que esta palavra ia me fortalecer, ia fortalecer você que está me ouvindo. Ia fortalecer a minha amiga e os familiares dela. Porque é assim que o Senhor faz. Essa palavra já era para a mãe dela ouvir. Esta palavra já era para todos nós. Todos nós precisamos das consolações do Espírito Santo de Deus. Todos nós precisamos, irmãos. Precisamos ouvir a voz daquele que nos fez existir. Precisamos. Mesmo aqueles que nem sabem que precisam. Mesmo aqueles que estejam ainda cegos espiritualmente. Vivendo a fase do engano. Pensando que está tendo uma vida muito boa sem Deus. Não sabe o que é vida boa. Vida boa é na presença de Deus. Quer seja aqui na terra, quer seja no céu. Mas ela é muito boa quando está na presença do autor de nossas vidas. Ele nos deu a vida e o momento certo ele vai nos recolher. Nós não somos daqui. A nossa morada é lá. E quanto mais nós temos consciência disso, mais nós entendemos a grandeza de Deus. Mas eu vou ler, irmãos. Isaías 12. Cântico de louvor pela restauração de Israel. Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação, Isaías disse. Com alegria, vocês
tirarão água das fontes da salvação. Olhe só, com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu santo nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome, cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saibam-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Glória a Deus por esta palavra que Deus nos deu. Essa palavra que o Senhor separou para nós no dia de ontem. Não foi como acontece todas as vezes. Que o Senhor me dá a palavra pela manhã. Mas Ele sabia que eu precisaria desta palavra e precisaria proclamar esta palavra para vocês. Alegrem-se. Você que está triste, alegre-se. Alegre-se na grandeza do seu Criador. Saiba, tudo está no controle dele. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei o quanto você ama a Deus. E aquilo que você acha que foi contra você, que foi tirado de você, saiba que coopera para o teu bem. E que a morte não é o fim de tudo. Você sabe, é o começo de uma vida plena nos braços do Pai. É o começo de uma vida maravilhosa com Deus. Onde nada interfere. Aqui nós sofremos muitas interferências. Muitas interferências, constantes. Aqui você quer olhar para o alto e sempre tem alguém puxando você para a terra. É aqui. Olha o problemão aqui. Olha o que está acontecendo. E infelizmente, esse é o nosso dia a dia aqui. Nós sofremos muitas interferências. Muitas, diariamente, constantemente. Muitas vezes você está ali, você está buscando o Senhor. E de repente você é obrigado a parar aquela comunhão, aquele momento seu e seu Pai, para você resolver alguma coisa. De repente vem na sua mente uma coisa que, meu Deus, que você pode muito bem resolver depois, mas só para tirar você da sua comunhão com Deus. Porque é na comunhão com Deus que você se fortalece. É na comunhão com Deus. E saiba, Deus está no controle de sua vida, no controle de nossas vidas. E eu louvo a Deus por isso. Eu sou extremamente grata, eternamente grata ao Senhor por isso. Pela certeza que eu tenho que Deus tem o melhor para nós. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, mas aconteceu dessa forma. Eu não queria que tivesse sido assim. Saiba, o Senhor estava segurando a sua mão no momento que aconteceu. Estava enxugando a sua lágrima. E com certeza estava cuidando de você.
Oh, Deus bom. Oh, Deus tremendo. Nenhuma lágrima passa desapercebida ao nosso Criador. Nenhuma, irmãos. Nenhuma lágrima. Muitas vezes nós ficamos sem palavras. Sem palavras. Chegamos diante de Deus e não sabemos nem como orar. Como é que eu vou conversar com Deus? Como é que eu vou abordar esse assunto com Deus? A angústia é tanta que você não sabe nem o que dizer. Aí você só diga uma coisa: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Paizinho, eis-me aqui. E o Senhor sabe do que eu preciso. Antes mesmo que eu percebesse do que precisava, o Senhor já sabia do que eu ia precisar. Então eu entrego, Pai, esta necessidade, esta dor, esta angústia, este medo nas tuas mãos. E aí você vai sentir a presença maravilhosa do Altíssimo. E você começa a sentir um refrigério muito grande na sua alma. Indescritível, não dá para explicar. A paz que vem de Deus. Quando eu digo, irmãos, que a graça, desejo que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Quando eu inicio a palavra, não é da boca para fora. Não é dizer por dizer. É porque eu sei como é fundamental a graça e a paz que vem dele. E é isso que eu desejo a você, para que você consiga ouvir até o final o que Deus tem para te dizer. Porque sem esta paz e sem esta graça, quando passar uns 2 minutos, você já começa a se inquietar. O adversário já começa a lhe lembrar que tem uma coisa para você resolver. E você precisa deixar de me ouvir. Porque, na verdade, ele não quer que você ouça o que Deus tem para você. Não é o que essa pessoinha aqui tem para dizer. Essa formiguinha. Esse vermezinho de Jacó. Não é, não. É o que o Senhor tem para dizer para você. Através deste canal, Despertar com Cristo. O canal que foi feito pelo Senhor. Não foi vontade minha. Não foi ideia minha. No momento em que isto veio, que o Senhor colocou isso em minha mente, foi no momento mais que uma coisa que você, olhe, se tem uma coisa que você não estaria pensando, era em abrir um canal nesse momento, quando Deus me falou isso. Na madrugada do dia 22 de março de 2020. Eu não esqueço de dizer, irmãos, porque o Senhor me visitou. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Ele me visitou para que eu fizesse aquilo que apraz ao Senhor por você e também por mim. Porque todos os dias eu recebo essa palavra que Deus trouxe. Todos os dias o Senhor me alimenta desta palavra. Também foi amor por mim. Com certeza. Mas Ele, quando falou ao meu espírito, Ele falou que essa palavra ia alcançar lugares longínquos. Ele disse, até aos confins da terra. E vai ser assim. Porque Ele quer que seja. Por isso que muitas vezes eu vejo isso. Muitas vezes eu vejo isso. Que pessoas que eu não esperava que estivessem ouvindo esta palavra são as pessoas que mais dão atenção à palavra do Senhor, que mais querem ouvi-lo. E aquelas pessoas, irmãos, que eu achava que estaria ali, não ia perder uma vez que Deus falasse através deste canal e deste microfone aqui. Eu vejo que
que a pessoa não está dando aquela importância que a palavra de Deus tem. Mas não é por mal, não. É porque essa palavra, ela vai até aquela pessoa que Deus quer falar. E talvez as pessoas que não estão dando muita importância, ou é porque não acreditam, como é que Deus visitou uma pessoa qualquer? Como é que Deus, mas foi por amor a ela nem sabe, mas foi por amor a essa pessoa também. O Senhor disse, muitos não crerão, não vão acreditar nisso que você disse. Mas não tem problema não. Quem Deus quiser que creia, vai crer. Quem Deus quiser que creia, vai entender o que eu estou falando. Porque de mim não sai nada, irmãos. Não sai nada. Quando eu sentei aqui, eu já sabia que eu ia ler Isaías 12. E eu já sabia, porque desde ontem Deus deu, como eu falei para vocês. Mas eu não sabia nenhuma palavra, não tem nada que eu diga, eu fico até surpreendida. Digo, Senhor, eu fui falar sobre este assunto é um assunto tão delicado, Senhor. Este é um assunto que muita gente não vai querer ouvir. Vai me julgar, Senhor. Vai me achar preconceituosa, conservadora. Mas eu vou dizer, Senhor, porque a tua palavra não muda. O nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Este livro da vida aqui é tão interessante. Ele é o livro mais atual do mundo, porque ele fala do que ainda vai acontecer. E as coisas que você já viu acontecendo, que ele falou. Quando Isaías falou sobre a vinda de Jesus, foi séculos antes da vinda de Jesus. E ele falou com toda clareza sobre Jesus. Se você ler o capítulo 53, você vai ver que coisa linda. E 3. As folhas colhem. Ele diz assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele não era atraente fisicamente. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. No Velho Testamento. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho.
Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Nós estávamos fadados ao inferno. Nós íamos todos para o inferno se Jesus não tivesse morrido por nós, não tivesse pagado o preço dos nossos pecados, para que todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos, abandonar o pecado e aquele de estimação também, ele terá vida eterna através deste sacrifício, deste que foi desprezado, transpassado por nós, pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado. E diz aqui, continua. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça nenhuma e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor, Deus, Criador, agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele, Jesus, verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com meu servo, o justo. Com o seu conhecimento justificará a muitos. Todo aquele que conhecer a verdade será justificado do seu pecado, que foi arrependido, que foi abandonado. Aí ele disse, porque as iniquidades meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor levou sobre si as nossas iniquidades. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Os 2 ladrões que estavam ao seu lado. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus intercedeu na hora em que ele estava ali na cruz, pregado, sem anestesia. Estava doendo muito as feridas. Você imagine a pessoa receber o ferimento que ele recebeu e ficar ali, e com certeza ele ali, de pendurado na cruz, o peso do corpo dele estava ali rasgando as mãos dele. Peso do corpo. As feridas ali, os pés dele, eles fizeram assim e colocaram os cravos. A coroa de espinho, aquilo ardia muito. Coroa de espinho. E eles enfiaram assim nele, que ficou sangrando. Por você e por mim. Por amor. Foi por amor. Não vamos fazer descaso do amor de Deus. Vamos honrá-lo mais, buscá-lo mais, agradecer mais pelo sacrifício da cruz, porque foi através da cruz que nós conquistamos a possibilidade
de termos uma vida eterna com Ele. O único impedimento de você ter uma vida eterna com Deus é o pecado. Ele, o pecado, leva à morte. Então, eu não posso dizer outra coisa que não seja a verdade. Era isso que Deus queria de mim. Diga a verdade. Para você mesma e para as outras pessoas, para aquelas pessoas que eu quero que ouçam, fale a verdade para eles. Que aquela morte de cruz deu a eles. Foi pago o preço da vida eterna. Ele nos comprou com o sangue dele. O sangue de Jesus, quando foi derramado na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados. Esta é a grande novidade. Esta é a graça que foi derramada sobre nós. Agora, se você prefere o pecado do que a graça, do que a vida eterna, aí você não vai ter a vida eterna. Porque a graça de Deus, ela alcança o arrependido, o pecador que não fica buscando pecado. Ah, mas a nossa tendência é, nós somos pecaminosos, porque nós estamos aqui, a carne, ninguém tem culpa, o problema é da carne, ela que é culpada. Você sabe que habita em você um espírito que ele é muito mais forte do que a carne. Então, quem é que vai comandar você? Essa carne? Ou o teu espírito? Aquele que foi soprado em você para você hoje estar falando e me ouvindo. Que me permite falar. Se você ouvir a voz de Deus, o seu espírito vai ficar cada dia mais forte. E você terá uma verdadeira comunhão com Deus, vai ter uma vida plena aqui na terra. Mas se você ficar ouvindo a voz do mentiroso, você vai perder a oportunidade de vida eterna. E aí vai para a morte eterna. Jesus não enganou ninguém. Ele disse que vai acontecer isso. Vai haver o julgamento final. E não adianta pensar que vai enganar o Senhor, porque não engana. Você pode até dizer, mas Senhor, eu estive ali, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz o bem, eu ajudei as pessoas, eu fiz boas obras, eu fiz até sinais, lembra? Aí ele vai dizer, não te conheço, ele faz, mas como? Ele vai dizer, eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estive preso e você não foi me visitar. Estive enfermo e você não foi me visitar. Ou seja, você não me amou verdadeiramente. Você não fez aquilo que o Senhor disse que deveria fazer. Você fez aquilo que agradaria as pessoas, aos olhos das pessoas. E até as pessoas se convenceriam que você realmente está no caminho certo para a vida eterna. Mas só que quando chega a hora que é você e Deus, toda aquela maquiagem vai sair. Não tem maquiagem, não. Porque a primeira coisa que você vai lembrar lá é que você trouxe com você aquele pecadinho de estimação. Mas está escondidinho. Olha, eu fiz boas obras, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele disse, não, aí ele vai lhe lembrar. E muitos que não se acham dignos, que chegam na presença de Deus temendo, que não tem, nem diz, eu não ouso olhar para o Senhor. Porque eu sei como a carne me fez mal, como eu fujo do pecado e todos os dias ele bate na minha porta. Mas eu não dou vazão a ele, porque eu peço ao Senhor que tenha compaixão de mim, que me esconda debaixo das suas asas, para que a tentação não me alcance. Aí, com isso, você vai fazer boas obras, porque as boas obras são consequências de um coração voltado para Deus.
boas obras para poder diminuir o desconto do imposto de renda, não vale para Deus, não. Só vai valer para o desconto do imposto de renda. Entendeu? Se você até deu, alguém estava com fome e você querendo dar o desconto do imposto de renda, você fez aquela doação, pensando no seu imposto de renda. Não foi por amor que você deu. Ai, não valeu também não. Agora, se você der por amor, mesmo você sabendo que isso vai ser bom no seu imposto de renda, mas o seu objetivo é socorrer aquela pessoa, o seu próximo, que você ama, sem que ele lhe dê nada em volta de troca, você pode ter certeza que é galardão diante de Deus. Aí ele vai dizer. Aí aquela pessoa que busca o Senhor, ela já faz no automático dela. Uma consequência natural de quem anda com Deus, de quem ama o próximo, é ajudar o próximo que você ama. Aí quando você chegar lá, interessante. Aí ele diz, vinde a mim. Aí ele diz, vinde a mim, vós, que quando eu tive fome me desse de comer, quando eu tive sede me desse de beber. E ele diz, mas quando, Senhor? Quando que eu fiz isso pelo Senhor? Ele disse, quando você deu a um dos pequeninos ali, aquele que as pessoas olham, eles, ele tá sujo. Ele tá sujo, olha, não, ele tá, não vou nem me aproximar, deve estar com mau cheiro. Aquele pequenino que as pessoas fazem que não estão vendo. E ainda bem que o vidro do carro está fechado, que o ar-condicionado, o problema é o ar-condicionado. Eu não quero ver aquela pessoa com a mão estendida ali. Ah, vai ficar mal acostumado. Se eu der hoje, amanhã ele vai pedir. Entenda uma coisa. Uma coisa é você mal acostumar alguém. Outra coisa é você se importar com alguém. Aí você vai mais além do que aquela moeda que não vai mudar muito, não. Ele vai matar a fome daquele momento. Mas no outro dia ele vai estar com a mesma fome. Mas é você se importar ao ponto de você procurar saber como verdadeiramente ajudar aquele ser humano, o seu próximo. Como é que eu posso fazer para ajudá-lo? Aí você ouse abrir o vidro do carro. Aí quando você abrir, aí você já vai ver. Aí a pessoa vai perceber, ela está ali sedenta de ajuda. Ela quer ajuda. Aí você, se você não tiver nada de dinheiro para você dar, ou se você achar por bem, eu não vou dar assim. Eu vou primeiro saber onde essa pessoa mora. Eu vou saber por que essa pessoa está aqui, pedinte. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Porque vai acontecer, irmãos. Vamos fazer diferente. Vamos olhar mais para o nosso próximo. Olha, vai ser tão pouquinho que você vai fazer e vai fazer uma diferença tão grande na vida desta pessoa. Mas uma diferença tão grande. De repente, essa pessoa só precisava de uma oportunidade de trabalho. E de repente você conhece alguém que está precisando daquele serviço. Aí você faz aquilo que o meu sobrinho, ele tem uma ONG que ela trabalha nisso. A pessoa que precisa vê que eles têm o contato com aquela comunidade que precisa, e aí eles, empresários que têm e que quer até ajudar alguém, que os pais que não precisam mais da cadeira de rodas, que já foram para a glória, roupas que eles deixaram ali, que eles já foram para a glória, que maneira maravilhosa de você fazer bom uso daquilo, passando para aquela pessoa que está precisando. Ele trabalha, como ele é da área de saúde, então ele trabalha mais com doação de sangue, de medula óssea,
de cabelos para as pessoas que estão enfrentando o câncer, que perderam o cabelo, então perucas. Ele tem um contato com pessoas que fazem a peruca e aí recebem aqueles cabelos doados, e doação de leite materno. Entendeu? Ele trabalha com isso. Mas ele também conhece, tem os contatos para isso. Para de repente uma pessoa ali está precisando, então aquele mendigo, ele não está por acaso ali. Não foi uma opção ser mendigo. Não foi uma opção dele. Foi um erro que veio antes dele. Alguma coisa aconteceu antes dele estar ali. Então, essa pessoa de repente precisa só de ser internado porque é dependente químico. Ele está precisando só de um. E tem lugares que recebem, instituições evangélicas que recebem as pessoas que querem sair das drogas. Mas essa pessoa que está ali no meio da rua, ele não sabe que existe a instituição que recebe. E a instituição, como o governo do estado não faz a obrigação dela de realmente dar toda a estrutura, as condições para aquelas pessoas que querem ajudar a tirar as pessoas das drogas, então, como não ajudam, muitas vezes eles precisam que alguém dê uma cesta básica todo mês e produtos de limpeza, de higiene, para acompanhar aquela pessoa. Adote uma pessoa dessa, numa instituição assim, a instituição vai precisar disso, que você leve a comida para ele e dizendo, pronto, essa feira aqui é por causa de fulano. Quando chega na instituição, aquela feira é para todos. Todas as feiras, as ajudas, se o supermercado doa, então eles fazem para todos ali. É um trabalho muito bonito, irmãos, muito bonito que eles fazem. E de repente, você consegue tirar aquela pessoa da rua, de uma situação de risco, de vulnerabilidade total. A pessoa está vulnerável ali. É muito difícil ali a situação daquela pessoa que está pedindo. E muitas vezes não adianta dar só aquela moedinha. Mas se você, naquele momento, não pode socorrer aquela pessoa daquela forma, olha, já aconteceu muito comigo que eu não tinha nada naquele momento para dar. Eu orei por essa pessoa. Senhor, mude o quadro dessa pessoa. Eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Chega ali, Pai, naquela vida. Faça o sobrenatural na vida daquela pessoa. Liberte-a, Pai, daquele problema, da droga, daquela situação de risco. Abra uma porta de emprego para essa pessoa. E aí vai. Entendeu? Tem muitas formas de você ajudar o próximo. E aí, quando ele disser que quando você chegar lá diante dele, que ele disser que ele teve fome, você deu de comer, às vezes você deu de comer até espiritualmente. Você deu alimento espiritual. Aquela pessoa estava num momento de desespero tão grande que se você não tivesse dado aquela palavra, talvez aquela pessoa perecesse ao ponto até de se suicidar. E Deus pode te usar para isso. Se permita ser usado por Deus. É bom. É bom. Vamos trabalhar isso conosco. Como que eu posso ajudar alguém hoje? Como, meu Deus? Aí ele vai dizer. Olhe, tem uma oração que é muito interessante ela. E todas as vezes que eu faço é batata. Acontece daquela forma. Eu digo assim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero te seguir por toda a minha vida. Aí eu posso ficar esperando. Vai chegar. Alguém vai precisar de mim. É incrível. Eu recebo uma ligação. Eu recebo um comunicado. Menino, olha, fulano está precisando tanto de ajuda. Você sabe quem possa fazer nisso e nisso? Ou então essa pessoa chega, aparece de repente e vem falar comigo. Mas é incrível. Aí quando eu estou ali querendo resolver, eu digo, eita, foi a oração. Então, irmãos, se você disser isso, pode ter certeza que vai chegar a oportunidade maravilhosa
de você ser útil no reino de Deus, servindo ao seu próximo, numa necessidade ali do seu próximo. Que muitas vezes você não precisa se desprender de um dinheiro que você está precisando. Porque muitas vezes você quer ajudar, mas você não tem o suficiente para ajudar aquela pessoa. Então, com o que você tem, você faça. Olha que coisa interessante. Pedro ia passando com outro discípulo do Senhor. E tinha uma pessoa ali, um paralítico. O paralítico estava ali na estrada. E ninguém nem olhava para o paralítico. Mas ele olhou. Eles olharam. E não só olharam, como ele disse, olhe para mim. E aí aquele mendigo paralítico olhou. Aí ele disse, o que eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante-se pelo poder do nome de Jesus, o Cristo que morreu por nós. E o rapaz se levantou. E o rapaz foi curado. O que ele tinha, ele deu. Você tem alguma coisa que é muito valiosa para alguém que agora precisa desta palavra, desta ajuda, deste conforto. Você tem. Interessante, enquanto você estiver preocupado em socorrer a dor, aliviar o sofrimento daquela pessoa que Deus vai colocar diante de você, você vai esquecer da sua dor. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai derramar o bálsamo sobre a sua dor, enquanto você está derramando sobre a dor de alguém. Enquanto você está se doando, entregando algo seu para alguém, Deus está entregando algo dele para você. Mas você não está fazendo isso para Deus te entregar. Você está fazendo isso para resolver a situação do seu próximo. E enquanto você está ocupado em aliviar o sofrimento do seu próximo, pode ter certeza, o Senhor está aliviando o seu sofrimento, a sua dor, porque a sua tristeza vai se transformar em alegria. Parece impossível, né? Mas vai ser assim. Senhor vai transformar a sua tristeza em alegria. Em alegria. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Eu concluo com essa palavra. Isaías 12, eu leria todo, porque só são 6 versículos. Mas esse aqui, neste mundo tenebroso em que nós estamos vivendo, nesta fase difícil que nós estamos enfrentando, eu sei que o meu Redentor vive. Por isso que, com alegria, nós, aqui diz, vocês tirarão água das fontes da salvação. Nós tiraremos, você, eu, todos nós, tiraremos água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Anunciem que é excelso o seu nome, cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião. Porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Muito obrigada, meu Deus. Eu te agradeço, Pai, pela palavra maravilhosa que o Senhor nos deu nesta manhã. Como Tu és grande, Senhor. Nos ensina mais, Senhor,
de como te agradar. Eu preciso aprender mais de ti, Senhor. Ensina-me, Senhor. Ensina a cada um de nós como andar nos teus caminhos, como ficar no centro da tua vontade, como fazer aquilo que te agrada, Senhor. Nos ensina. Nos mostra, Deus, como nós podemos aliviar a dor do nosso próximo. Nos mostra, nos capacita, Deus, para podermos ajudar o nosso próximo. Nos alivia, Deus, porque a tua presença é um alívio na nossa alma. Seja presente constantemente no nosso coração, em nossas vidas. Abençoa esta semana que se inicia hoje, Pai, que hoje é domingo. Inicia, Pai, esta semana com a tua mão estendida de amor, de perdão, de misericórdia sobre nós. Nos dê, Pai, boas notícias neste mundo tenebroso que nós estamos vivendo hoje. Precisamos que venha do alto, que venha do Senhor as boas novas, para que possamos nos alegrar, Pai, com o teu agir. Com o teu agir. Obrigada, meu Deus, por tudo. Abençoa este canal, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor. Cada vida que esteja ouvindo a tua palavra, Pai. Abençoa, Deus abençoador. Chega, Senhor, com a tua graça. Transforma essa tristeza em alegria. Transforma esse desespero em esperança. Dai confiança, certeza do amanhã, porque nós teremos um amanhã. Porque o meu Redentor, o nosso Redentor, vive e reina para sempre. Obrigada, meu Deus, pela certeza que nós temos do que estamos dizendo. A ti, toda honra, toda glória, toda adoração, toda gratidão, Senhor, receba. Receba, Pai. E eu te peço, receba a nossa oração, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Jesus, intercede a Deus por nós. Intercede a Deus por nós. Fala sobre a nossa fraqueza. Explica, Pai, justifica a nossa fraqueza. Nós somos pequenos, egoístas, falhos, fracos. Mas nós te adoramos, Senhor, e queremos ser melhores. Nos ensina, Pai, a sermos melhores. É no nome de Jesus, Pai, que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém e amém, irmãos. Glória a Deus. Oh, Deus bom. Até amanhã com a graça de Deus. Porque se Deus assim o permitir, porque Ele é Senhor e nós somos povo dEle. E a nossa vida está conforme os planos dEle. Ele que decide. O nosso amanhã a Deus pertence. Por isso que nós podemos ter esperança e alegria. Amém? Amém, irmão.